Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno e na aula de hoje você vai aprender a utilizar a função conte.se. Fica comigo que até no final da aula você já vai saber utilizar a função conte.se na prática. E também a função conte.sys, né? Que é a continuação aí da conte.se, com mais critérios. Então vamos lá. Então primeiro vamos conhecer a sintaxe da função conte.se, como que ela funciona. Você vai ter que colocar aí dois parâmetros. O primeiro é o intervalo, então é um intervalo de células no qual se deseja contar células que não estão em branco. E depois você vai ter que preencher o critério, que é a condição, né? Então, se você já utilizou a função se, você sabe que você tem que passar uma condição, né, para a fórmula, para a função, para o Excel, para ela poder retornar, fazer ali o seu cálculo e poder retornar ali o resultado. Então, o critério, né, a condição na forma de um número, expressão ou texto. Isso é importante, você pode utilizar em qualquer das três opções aí para você colocar como critério, que define quais células serão contadas. Então, os dois argumentos aí que você vai ter que colocar na função é o que? É o intervalo e o critério, bem simples. Vamos lá, vamos aqui na prática. Ó. Então, eu tenho aqui, deixa eu separar, vamos colocar aqui algumas bordas para ficar... Eu tenho aqui alguns números, né? E isso aqui é só um exemplo, então você pode fazer aí com qualquer planilha que você tenha aí no seu dia a dia. Então, vamos à função igual conte.se, abre parênteses. Primeira coisa que eu tenho que passar, intervalo. Então, é aqui o meu intervalo de números. E agora, qual que é o critério? Eu quero saber, desses 10 números que eu coloquei aqui, quantos deles, né, são maior que 15. Então, o que eu fiz aqui? Abre aspas, sinal de maior que 15, fecha aspas. Então, o meu critério é que o número seja maior que 15. Se eu colocar só 15 entre aspas, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar. Esse número é igual a 15? Não, esse número é igual a 15. Então, ou seja, só se eu tiver o número 15 aqui para a função poder contar. Quando eu coloco maior que 15, ele vai só verificar se aquele número é maior ou não. Então, vamos dar uma olhada. Esse esse também, 9 não, 24, 42, 43, 16 e 45. Então, ou seja, desses 10 números, 8 deles são maior que 15, né? Que foi o critério que eu coloquei. Vamos trocar aqui agora, vamos colocar aqui, ó, maior que 30. Vamos ver o resultado. Então, ele tem 5, que é 49, 45, 42, 43, 45. Então, são esses 5 aí, ok? Então, como eu sempre digo, só você levar a função para o seu dia a dia, né? E entender aí o que você quer calcular, o que você quer encontrar, né? Então, ela faz uma contagem de quantas vezes alguma coisa aparece. A função, no caso aqui, não soma, tá? A função que soma que a gente já viu em algumas aulas anteriores aí, que é a soma-se. Ela pega e soma todo aquele intervalo. Então, aqui só faz a contagem. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó, eu tenho um intervalo com tamanho, né? Vamos supor que são aí camisetas. Então, foram as camisetas que foram vendidas em um determinado dia. Vamos colocar como exemplo. E aqui eu quero encontrar, quantas camisetas verdes foram vendidas. Então, vamos fazer a função aqui, ó, igual conte.se. Pego o meu intervalo, ok? Ponto e vírgula. E qual que vai ser o meu critério? Vai ser a cor que eu escolhi. Então, vamos colocar aqui, ó, verde, que é o que eu tinha colocado, né? Verde. Ótimo. Então, o Excel, a função conte.se vai passar de célula em célula e verificar quantas vezes apareceu o verde. Vamos ver? 3 vezes. Então, ou seja, naquele dia foram vendidas 3 camisetas
verdes, certo? Tranquilo? Né? Agora vamos fazer aqui com a numeração, com tamanho, desculpa, conte.c. Então aqui eu tenho um intervalo e vamos pegar aqui M. Eu posso também, em vez de digitar, né, aqui entre aspas, eu posso simplesmente clicar em uma célula. Posso colocar uma célula como referência. Então coloquei aqui a célula G11 que contém o texto M, né? Então foram vendidas aí 4 camisetas M. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4. Certo? Então a função conte.se tem, né? Tem esse formato aí e ela é muito utilizada. Ajuda muito aí no dia a dia. Tá? E depois tem também a função conte.sys, que ela tem a mesma lógica da função conte.se. Só que você vai colocar mais de um critério. Como assim? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos o tamanho da camiseta, né, PMG, e a cor. Então, aqui com a função conte igual conte.sys, eu vou colocar o intervalo 1. Então, vamos colocar aqui intervalo 1, que vai ser o tamanho, ponto e vírgula. E qual que vai ser o meu critério? Vamos colocar que o meu critério seja P. Ponto e vírgula. Depois eu vou colocar um segundo intervalo, que agora vai ser a cor. E vou colocar aqui que seja verde. Pronto. Eu posso digitar aqui também. Vamos digitar aqui, às vezes acho que vai ficar mais fácil para a gente poder entender. Então aqui o meu critério vai ser o tamanho P. Fecha parênteses. Pronto. Então a função vai pegar esse intervalo, que é o intervalo de tamanho, e vai verificar quais que são P, ok? Depois vai pegar o segundo intervalo e vai verificar quais que são verde. E vai pegar os dois e vai juntar. Quantas camisetas do tamanho P verde foram vendidas? Então vamos ver. Foi vendida uma camiseta. Então verde eu tenho uma, que é essa, 2, 3. Então tem 3 camisetas verdes vendidas. Só que essas duas são M. E apenas uma camiseta, né, P. Então aqui eu utilizei 2 critérios. E você pode utilizar 3, 4, vários critérios aí para você identificar alguma coisa. Então se eu trocar aqui, por exemplo, para M, olha lá, aí ele já me traz um resultado como 2, certo? Aqui, ó, eu deixei mais um campo aqui para a gente poder preencher. Vamos lá, fazer um terceiro exemplo aqui, ó. Aqui vamos deixar algo mais automático. A pessoa digita o tamanho, digita a cor e aqui automaticamente o Excel vai trazer quantas peças foram vendidas. Então o que eu tenho que fazer? Simplesmente colocar a fórmula aqui, ó. Então o intervalo de critério 1 é o tamanho. Qual que é o critério? É o que vai ser digitado nessa célula. Então eu ainda não sei qual o critério que vai ser, qual o tamanho que vai ser, tá? Depois eu tenho o intervalo 2. Intervalo 2 vai ser a cor. Então vem aqui, pego a cor. E qual que vai ser o critério? Também ainda vai ser digitado. Então fecho parênteses e enter. Então ele vai me retornar 0 porque aqui ainda está em branco, né? Não tá vazio. Então vamos preencher aqui, ó. Digite o tamanho. Vamos colocar aqui P e digite a cor amarelo. Então P amarelo somente a primeira aqui, né? Amarelo tem essa aqui e essa. Então, ou seja, tem uma P e uma G. Certo? Então a função tá correta. Vamos colocar aqui agora, colocar verde M. Então, ó, verde M eu tenho 2 peças. Vamos verificar. Uma aqui embaixo e outra aqui em cima. Então eu tenho 2 peças. Então você deixa aqui, né, a função pronta e para a questão de consulta, quem for utilizar a planilha, se tiver mais de uma pessoa utilizando, pode digitar aí o tamanho e a cor e a função retorna aí a quantidade de peças vendidas. Ok? Então fica algo mais automatizado. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí logo abaixo nos
comentários. E se você ainda não fez o download do seu e-book, tem um e-book totalmente gratuito. Tem um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.